todos muito bem-vindos ao podcast do segundo Congresso Nacional Online de Saúde Escolar e primeiro Simpósio Internacional de Saúde Escolar. O meu nome é Patrícia Prudêncio, sou professora e sou organizadora do segundo CONASE e do primeiro Simpósio Internacional de Saúde Escolar. Bem, antes de nós darmos início ao nosso podcast, gostaria de destacar aqui que o principal objetivo do nosso congresso é contribuir com a conscientização e com a sensibilização de todos em relação à importância das ações de saúde que devem acontecer no ambiente escolar, tá? Ou seja, para promover ações de saúde para que se promova, né, a saúde dos membros da saúde escolar. Quando nós falamos dos membros da saúde escolar, nós estamos nos referindo às crianças, aos adolescentes, aos professores, funcionários, diretores e gestores escolares, tá? E nós sabemos que essas ações de saúde devem envolver diversas temáticas importantes que estão relacionadas à saúde escolar, como, por exemplo, as ações de combate à violência nas escolas, as ações de combate às ações, por exemplo, de cyberbullying e diversas outras temáticas importantes que devem acontecer. E hoje, nesse momento especial, nesse podcast, nós vamos convidar, então, aqui a nossa primeira convidada é a Aline Amatuzzi, que ela é membro do movimento Desconecta. Ela também é mãe de dois filhos, ela é formada em medicina veterinária, fez residência em clínica e cirurgia de equinos e também especialização em anestesiologia. Então, Aline, seja muito bem-vinda. Quero agradecer Obrigada. imensamente pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Obrigada, Paty. Bom dia a todos aí que irão ouvir esse podcast. Muito obrigada. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o movimento Desconecta, vamos compreender, né, o que que é esse movimento, como ele surgiu, qual o seu propósito, né? Então, puder compartilhar conosco, Aline, para que a gente possa entender, para que todos possam compreender. Vamos lá. Bom, o movimento, ele surgiu de uma maneira muito orgânica, assim, foi entre uma conversa entre mães de uma mesma escola, né, da escola dos nossos filhos. Nós somos em 6 mães, né, do comitê fundador do Movimento Desconecta. E foi numa conversa bem informal, assim, a gente começou a ficar muito preocupada com o uso, né, de celular cada vez mais precoce e excessivo, por crianças e adolescentes. Nós somos mães, nós 6, né, todas de filhos pequenos, e a gente começou a pensar, puxa, como será quando os nossos filhos chegarem na idade de começar a pedir um celular para a gente? E aí, assim, nessas conversas a gente percebeu que tem muita coisa para ser feita ainda no sentido de políticas públicas, regulamentação das próprias plataformas, mas o que está nas nossas mãos, né? O que nós, como mães, como famílias unidas, podemos fazer agora, né? E a gente debruçou muito assim sobre o tema, fez muita pesquisa, né, extenuantemente, e entendemos que a gente teria que ter embasamento científico mesmo, não querer reinventar a roda, né? Então, se espelhar, né? Se inspirar em outros movimentos que já estão rolando em outros países, né? Como o Wait Until Wait, que é do Reino Unido, e o Smartphone Free Childhood, que justamente tem essa proposta, né? De fazer um grande acordo coletivo entre as famílias para adiar a entrega do primeiro celular para os seus filhos, né? Então, essa idade, né, que a gente propõe é não dar um celular para o seu filho até que ele tenha pelo menos 14 anos e não dar acesso às redes sociais até que tenham pelo menos 16 anos. E aí a gente começou um trabalho de formiguinha, assim. Primeiro depois dessa nossa primeira reunião, a gente começou a chamar outras mães da escola, lançamos um convite no grupão da escola, né? Olha, a gente está começando a conversar sobre esse tema, quem quer participar? E aí foi muito surpreendente, positivamente, né? Que a gente percebeu que tinha muita gente tão preocupada quanto a gente, querendo falar sobre isso. Enfim, então começou de uma maneira muito caseira. Uhum, E quando a gente viu, assim, a gente tinha um grupo de WhatsApp com 250 pessoas, a gente se viu meio que obrigada a ir estruturando, né, tudo que a gente estava pensando muito rápido. E uhum. foi isso, estamos aí.
Vocês nem imaginavam a repercussão, né? O impacto que isso poderia causar, não é verdade? Pelo que você Não estava dizendo, foi algo imaginávamos. muito É, natural, né? muito natural, a gente não imaginava. A gente começou a pensar numa metodologia assim para implementar o movimento na nossa escola. E Hum. aí, quando a gente viu, assim, tem algumas mães da nossa escola que tinham filhos em outras escolas da região, queriam levar o movimento para lá também. Hum. E aí a nossa ideia era fazer uma reunião online, né? E aí, quando a gente viu o número de pessoas que estavam interessadas, a gente percebeu que a reunião online não ia dar, ia precisar ser uma live no YouTube. Olha só, E a gente fez a live no YouTube, está gravada e hoje ela conta com 8.000 visualizações, mais ou menos. olha só, que Então, importante, muito bom. é, E não sei se você graças a comentou no Deus. início, em relação ao grupo, ele começou com um grupo pequeno, como você falou, vocês já se conheciam? Eram mães que se conheciam? Sim, na verdade, assim, eu sou mãe, a minha filha agora ela está no segundo ano do ensino infantil, Uhum. os filhos das outras mães estão, assim, no primeiro ano do fundamental, segundo ano do fundamental, mas todas da mesma escola. Certo. Eu as conheci através dessa primeira reunião, assim, que a gente sentou numa Aham. padaria para conversar, sabe? Olha só, muito Olha bom. só, Perfeito. Bom, então, assim, de todo esse movimento, por exemplo, se uma pessoa se interessar em participar, como existe uma forma, como ela pode participar do movimento Desconecta? sim. Atualmente, a porta de entrada para o movimento você você se cadastrar, né, no nosso site como um representante para levar o movimento para a sua escola. O que isso Perfeito. significa, né? Quando o representante se cadastra, e aí a gente pede que seja um representante de cada escola, né, de cada comunidade escolar, você se cadastra no nosso site e aí a gente consegue seu contato e a gente começa a estabelecer um vínculo com você. É literalmente pegar na mão e falar, olha, vou te ajudar. Sim, E perfeito. esse representante, ele consegue ter todo o nosso apoio para implementar a metodologia do movimento naquela comunidade escolar. Essa metodologia, ela tem 6 passos que vão desde exatamente isso que a gente fez, né? Então, identificar na sua comunidade pessoas que se interessem pela causa, né? Que já sejam sensíveis à Uhum. causa, começar todo um trabalho de conscientização, né? Então, chamar para fazer esse grupo do WhatsApp, sempre de uma maneira bem amigável, sem uma posição de julgamento, né? Porque a gente tem que partir da premissa que toda mãe, todo pai, ele quer o melhor para os seus filhos. Né? E muitas vezes, por mais que ele esteja consciente dos riscos e dos malefícios, né, de uma criança, um adolescente ter um celular, é, ele acabou cedendo à pressão social, ele se viu no beco sem saída. Né? Uhum. Então a gente não quer apontar o. Desculpa, acabei voltando aqui, né, um pouco, mas Não, acho sim, que não, isso tá. é importante deixar isso claro, né? A gente não quer apontar o dedo para ninguém e falar, olha, puxa vida, você deu o celular para o seu filho. A gente quer abraçar essa pessoa e falar, olha, estamos juntos, o principal culpado não é você, né? Uhum. Então, é importante reunir, né, todos esses pais e mães que querem, que têm vontade de mudança, e essa união ela fortalece muito, né? Então, fazer esse grupo de WhatsApp para conversar sobre o tema, dividir, né, os artigos científicos, organizar de repente eventos na escola, Uhum. fazer uma pesquisa naquela escola sobre qual a opinião daquelas famílias, daquela comunidade escolar sobre esse tema, para você sentir em que terreno você está pisando, né? O que que precisa ser feito, estabelecer um apoio, né? Buscar o apoio da direção da escola. Então, Uhum. deixar claro que esse movimento, ele não é um movimento da escola. A gente não quer dar mais trabalho para a escola, né? Acho que os professores, os diretores, eles já estão assim Uhum. super atarefados, né? Agora com as novas leis, né, que proíbem o celular na escola, acho que melhorou muito. Sim, Mas a gente quer uma ação conjunta, estabelecer uma parceria mesmo. certo. Então, buscar o apoio da escola, fazer todo um trabalho de conscientização e o passo 6 da metodologia, ele termina no lançamento do acordo coletivo, que é depois de você fazer aquele trabalho de formiguinha, né, de conseguir a união do grupo, a conscientização do maior número de pessoas, no final da metodologia a gente lança o acordo coletivo, que é Uhum. através da plataforma que a gente disponibiliza, para as pessoas assinarem, né, que se comprometem a não dar um celular para os seus filhos até pelo menos 14 anos e não permitir acesso às redes sociais até pelo menos os 16.
E o Uhum. lance do acordo é justamente se o que as crianças têm falado é mãe, mas todo mundo tem, né? Menos eu. E se ninguém tiver? E se a maioria não tiver? Então a gente acabaria com a pressão social. Esse é o nosso objetivo. Uhum. Então, apesar de você falar que isso não seria uma atribuição a mais, por exemplo, para diretores, professores de escolas, mas eu gostaria de saber, né, o que me surgiu aqui uma dúvida. Existe alguma escola que a própria escola, partiu da própria escola ou da direção, ou de algum professor de escola, ou a maioria das pessoas que já se inscreveram até agora no Movimento Desconecta são pais e mães? Ou existe já uma escola onde... Surge, não, surgiu muito, assim, Ah, excelente. nós temos cerca de 300 inscritos no nosso site, né? Então, 300 comunidades escolares. E Certo. dentre todas essas inscrições, tem muita mãe e pai que quer levar o movimento para a comunidade escolar, e Uhum. também surgiu de diretor de escola, de professor. Ah, excelente. A gente recebe muito e-mail de diretor de escola e de professores que estão preocupados e que querem levar o movimento para a escola, assim. Puxa, que bom. E isso tanto de É. escolas privadas quanto de escolas públicas? Você sabe Tanto dizer? de, esco- Tanto de escolas privadas quanto de escolas públicas, a maioria ainda é escola privada. Certo. A gente está estudando possibilidades assim de melhorar nossa metodologia, de repente uma metodologia diferente para expandir a presença do movimento nas escolas públicas. A gente Sim. percebeu que a metodologia que a gente usa atualmente, ela não é tão efetiva para a escola pública quanto é para a privada, Uhum. porque eu acho que o contato entre os pais da escola privada, né, que tem os grupos de WhatsApp, de repente a comunidade é mais unida, nesse sentido, né, de ter os grupos, de ter tempo mesmo, né, de se dedicar a outros assuntos. É, e assim, atualmente, então, o que a gente tem feito, pensando nas escolas públicas, é pressionar a política pública, né, fazer todo o trabalho de advocacy para melhorar a regulamentação, coisas que estão ao nosso alcance atualmente. Mas sim, a gente tem que melhorar nossa metodologia para levar o movimento para mais escolas públicas do país. Perfeito. Muito bom. Você falou então em relação à idade, né? Que seria entre 14 e 16 anos. Então, você pode Isso. explicar o porquê essa idade? O que que vocês chegaram a esse valor, a essa faixa etária, né? Vamos dizer assim. Aham. Paty, a gente fez, né, como eu falei, pesquisa assim, em evidência científica extenuantemente. E Uhum. uma das principais referências que a gente usou para fazer todo o trabalho de conscientização do movimento, né, a gente se baseou no trabalho do psicólogo social Jonathan Haidt. Ele é Isso. autor do livro, né, Geração Ansiosa, que foi lançado aqui no Brasil no ano passado. E ele fala, né, que a fase da adolescência ela é uma fase da vida muito marcada por transformações físicas, emocionais, cognitivas. E a gente dá um celular para os nossos filhos antes disso, implica em ele não ter maturidade para lidar com todos os riscos que, né, um smartphone com acesso à internet e redes sociais oferece. Então, os efeitos, né, os malefícios são inúmeros, né, que isso pode causar, mas principalmente alterações de comportamento, dificuldade em relações interpessoais, né, porque a rede social, como o próprio nome diz, né, a criança, o adolescente passa a conseguir socializar muito mais de maneira virtual e não de maneira real, né, do mundo real que a vida exige. As crianças elas acabam tendo que lidar com ansiedade, depressão, né? Principalmente as meninas, né? O número de meninas depressivas com distorção de autoimagem e distúrbios alimentares aumentou 300%, né, nos últimos anos. Cyberbullying, né? Exposição a extremismo, violência, conteúdo sexual. Então a gente faz aquela analogia, né? Que antigamente, quando a indústria do álcool, o tabagismo, enfim, tudo começou a ser comercializado, as pessoas não tinham a consciência de que isso faria mal para crianças e adolescentes, né? Logo que tudo isso começou a ser vendido, não tinham esse monte de propaganda, né, contra tabagismo para menores de 18 anos, né? O álcool não era proibido a menores de 18 Isso. anos.
E com o passar do tempo, as pessoas perceberam o quanto isso é absurdo, né? Fazem 10, 15 anos, né, que os smartphones estão entre nós. Não faz tanto tempo, né, que o uso é tão disseminado assim. E agora a gente começou a perceber o quanto isso faz mal para as crianças e os adolescentes. Então, eu acho que a gente pode fazer essa analogia, assim, não é exagero fazer essa analogia, sabe? Sim, com certeza. Agora que a gente vê assim que a internet, né, o acesso precoce à internet é um portal, né, Aline? Né? Tipo, é um Exato. portal, às vezes, muitas vezes as famílias, os pais ficam preocupados com aquele acesso da criança, por exemplo, a pessoas que podem lhe causar mal, é, Sim, criminosos, pedófilos. Só que muitas é, vezes esse acesso está ali dentro do quarto, né? Quando a criança, o exato. adolescente está ali acessando o celular e tendo acesso ao mundo, né? A diversas Sim. situações que colocam em risco, né, a vida dela. Tem algumas pessoas, né, falam, qual que é a diferença entre por que proibir ao invés de educar, né? Uhum. E o letramento digital, ele é super importante, a gente apoia esse letramento digital. Mas se nem nós adultos, né, temos maturidade para não ficar checando ali notificações o tempo todo, com o celular no bolso, na bolsa, como que um adolescente vai lidar com isso, né? Com certeza. E quem está pensando aí em dar um celular para o seu filho com às vezes 10, 11 anos de idade, né? Tá entrando no Fundamental 2, pensando na idade escolar, será que esse pai, essa mãe, eles estão dispostos a conversar com seus filhos sobre cyberbullying, sobre Uhum. conteúdo sexual, sobre É. responsabilidade civil, né? E criminal, de certa maneira, né? Acho que tem toda uma questão jurídica aí que eu não sou a melhor pessoa para conversar. Eu acredito que a Vanessa, você não falou, ainda vai falar sobre isso, né? Mas tem uma questão de responsabilidade muito importante, tanto do adolescente quanto dos pais, né? A gente tem que se responsabilizar pelo que nossos filhos fazem nas redes. E eu imagino que não é todo pai, toda mãe que vai ter o controle disso, né? Às vezes eu acho que é mais fácil, mais saudável para aquela família explicar para o filho que, olha, você não é maduro o suficiente, o meu trabalho aqui como pai, como mãe, é zelar sobre a sua segurança, sobre a sua saúde, né? E por isso, até você ter a idade X, você não vai ter o seu próprio celular. Do que, às vezes, entregar o aparelho e ficar naquela luta diária, naquela briga, no controle parental, que é muito difícil, né? Porque o adolescente, ele é da natureza dele querer transgredir as regras, né? Sim, com certeza. Então, a gente tendo por esse caminho. Uhum, perfeito. Bom, eu ia perguntar, mas na verdade você acabou comentando agora, que eu ia perguntar em relação quais as medidas, né? Como assim, conversar, por exemplo, com o adolescente, como negociar com ele, explicar para ele essa questão dessa importância, para que ele possa vir Uhum, entender sem se rebelar, né? Vamos dizer assim, né? sim, Sem se revoltar. Mas como você comentou agora, seria através desse diálogo, né? é, Tem alguma coisa mais que você gostaria de acrescentar? sim. Olha, para a gente é muito nítido, né, que o principal público de pais e mães que sensibilizam a causa e que resolvem abraçar o movimento são os pais de crianças que vão até o final do Fundamental 1, que são os pais que provavelmente ainda não deram o celular para o filho. Certo. É, Então, esse pai, geralmente, ele tem a gente tem uma facilidade, né, de conscientizar essas famílias e de fortalecer e todo mundo se abraçar, justamente porque eles ainda não deram, né? Então, os Uhum. nossos filhos entendem que eles não vão ganhar um celular até ter pelo menos 14 anos, e quando chegar lá, a gente vai conversar para ver como está essa maturidade, né, o que ele entende, o que ele não entende como certo e errado, né? É, e depois disso, assim, para as crianças que já têm celular, eu acho que um trabalho de conscientização, de conversar, né, expor todos os riscos, os malefícios, sem tabus, né? É importante que essa família tenha muito diálogo e converse muito sobre tudo isso. E reconhecer também que acho que a principal ferramenta que um pai ou uma mãe pode ter para educar seus filhos é o exemplo, Com né? Então, certeza. nós adultos estamos viciados, sim, né, em smartphones, redes sociais. E eu acho que dentro de casa a gente pode ter várias atitudes que a família tenha em conjunto para favorecer o convívio do mundo real daquela família, né? Então, de repente, não levar o celular para a mesa das refeições,
Uhum. silenciar as notificações a partir de determinado horário, que a casa ali, pelo menos uma hora antes de dormir. A lista é muito grande, assim, a gente tem um manual de boas práticas no site que as pessoas podem Ah, consultar. legal. É, tem várias pequenas dicas que acho que podem fazer a diferença. Então, usar de repente um despertador que não seja no aparelho celular, transformar a tela do celular em branco e preto para ela ficar menos atrativa, Uhum. usar o controle de tempo, né, das redes sociais, estabelecer um horário, um tempo limite, né, para você usar as redes sociais durante o dia. Então, tem várias coisinhas aí que podem ser feitas para um uso mais consciente, responsável e equilibrado, né? Nossa, excelente essas boas práticas, porque são cuidados, né? São condutas simples, mas que podem fazer toda a diferença. E é como você falou, né? Sim, Como que uma família vai cobrar o adolescente, né? Os pais vão cobrar se eles mesmos não fazem, né? E o exemplo, sim, como você falou, somos nós, né? Então, a partir do momento que você uhum, cobra uma coisa, mas você faz ao contrário, que tipo de credibilidade, né? Que a pessoa, a criança, o adolescente vai considerar, né? Para tomar, para sim, seguir aquele exemplo. Então, realmente é exatamente. muito importante isso que você comentou. Então, esse manual de boas práticas está no site. Qualquer pessoa pode Sim, acessar o site para baixar esse manual. uhum, sim, uhum, Perfeito, bacana. Então tá jóia. Bom, então em relação, agora vamos falar em relação das políticas, né? Você comentou já que de fato existem, há necessidade, né, de se implementar muitas políticas públicas de saúde e educacionais também voltadas para o alcance, né, dessa proposta, desse projeto de lei que deve ser cumprido nas uhum, escolas. E em relação a isso, por exemplo, o que que o governo federal, né, o estado de São Paulo aprovaram recentemente, né, a lei que proíbe essa prática, né, do celular, sim, essas restrições, né, do uso uhum, indiscriminado, vamos dizer assim, do celular nas escolas. E o que que sim, vocês acham, né, então, dessas leis? Quais seriam os desafios para o cumprimento dessas leis? E também sim, já emendando aqui a questão, não somente de desafios, mas como isso poderia ser solucionado, tá? tá, Do seu olhar, no olhar do grupo, né, dos membros aham, do Movimento Desconecta. sim. A gente apoiou assim fortemente, né, esses projetos de lei que foram aprovados e proibiram aí o celular nas escolas. A gente considera essas leis importantíssimas, né, para ajudar a regulamentação pública e implementar as regras institucionais que surgem nessa direção. Acho que as escolas aí tiveram esse comecinho de ano para implementar a lei de fato. A gente tem ouvido relatos muito bonitos assim de crianças que voltaram a socializar, voltaram a brincar durante os intervalos, a conversar. Claro que no comecinho houve muito conflito Revolta, assim, né? né, entre revolta, exato, né, entre as crianças, os adolescentes e a direção da escola. A lei, ela não resolve todo o problema, né? O movimento Uhum. não deixa de ter sentido porque ela resolveu o problema dentro da escola. É Sim. claro que a criança que passa meio período ou o dia todo na escola, o tempo que ela fica com a posse do celular diminuiu bastante, mas quando Uhum. ela chega em casa, né, o que que ela tem para fazer? Uhum. Então, esse é o sentido de a gente continuar apoiando política pública para as crianças terem fonte de entretenimento ao ar livre, com segurança, fora dos muros da escola também. Com Né? Então, certeza. essa criança que fica em casa, ela tem uma praça para ir, ela tem com quem brincar. Para aquela família, o celular ele é uma rede de apoio, né? A gente não quer julgar essas mães que de repente precisem do celular para conseguir fazer as tarefas básicas do dia a dia, né? A terceira jornada, a quarta jornada. Sim. Então, a gente tem trabalhado pensando nesse sentido, com carinho, para abraçar todo mundo e não ser um movimento que segregue ainda mais. Com certeza. E perfeito, assim, quando você fala isso da importância da família, a gente vem de total encontro à saúde escolar, né? Porque, como eu comentei aqui, quando a gente fala em saúde escolar, a gente está se referindo à saúde das crianças, dos adolescentes, professores, funcionários e famílias. Mas não adianta Sim, nada a escola ter toda uma visão, uma proposta, uma ação, se essa ação não for continuada, não for apoiada pela família, né? Então, de fato, sim, como você falou, a lei não vem.
para já, vamos dizer assim, efetivamente, né, funcionar tudo. De fato, há uma necessidade de um trabalho muito grande, né, de conscientização, de sensibilização de todos, para que isso de fato funcione, né? Porque só ter a lei, né, de Sim. fato é um passo muito importante, mas não é o início de uma grande jornada, né, de um Sim. processo, né, que deve envolver a todos, né, como você bem disse. Uma coisa que a gente vai fazer agora no mês de maio, é um spoiler aqui, na verdade, Paty. Pode falar. Atualmente, a porta de entrada que a gente tem para o movimento é via inscrição de um representante daquela comunidade escolar. Mas, como eu te Certo. falei, a gente tem sentido uma dificuldade de expandir mesmo o movimento para todas as escolas do Brasil, né? Uhum. Considerando até que 70% acho que 76%, se eu não me engano, das escolas do Brasil são escolas públicas, né? Então, é um número esmagador, né? A gente não pode pensar só nas escolas privadas. Com certeza. Então, atualmente, a porta de entrada para o movimento é via inscrição do representante daquela comunidade escolar no nosso site, mas no mês de maio a gente quer lançar, iremos lançar, né, a plataforma digital para assinatura do acordo para todo mundo. Então, qualquer família, qualquer pessoa que queira lá entrar na plataforma e assinar o acordo, né, se comprometendo a não dar um celular para o seu filho, mesmo que aquela família não esteja vinculada a alguma comunidade escolar já inscrita no movimento, ela vai poder assinar e se comprometer, né? Então, ela pode levar essa conversa, de repente, para as famílias que moram no prédio dela, para as famílias que moram na vizinhança, para os pequenos grupos que ela frequente. Uhum. Então, a gente está acreditando nesse caminho também. Que bom, excelente. Então, parabéns pela iniciativa de vocês. De fato, a gente presta todo o apoio. Nós queremos, né, divulgar amplamente o Movimento Desconecta e todo esse propósito, porque esse também é um propósito nosso, né? Nós somos assim, parceiros nesse objetivo, tá? Estamos lutando para isso. Então, quero agradecer você por todo o trabalho, por toda a disponibilidade, tá? Os membros da equipe também. E, e estamos juntos, tá? Muito obrigada, Ah, Aline. vamos juntas. Obrigada, Paty. Obrigada pela oportunidade de a gente falar sobre o movimento também. E é isso aí, vamos juntos. Vamos lá. Bom, nós então encerramos esse podcast com a Aline Matuzzi, do Movimento Desconecta, um movimento muito importante que traz uma importante contribuição para a saúde escolar. Então, gostaria de convidá-los a seguirem o podcast, que em breve nós traremos novas temáticas com outros profissionais, trazendo aspectos importantes e fundamentais da saúde escolar. Não deixe também de acompanhar as nossas redes sociais e principalmente de participar conosco do segundo Congresso Nacional Online de Saúde Escolar e primeiro Simpósio Internacional de Saúde Escolar, que irá acontecer nos dias 25, 26 e 27 de agosto de 2025. Então, aguardamos por vocês.